Oi, gente! Não é pra falar frase? Que frase? Uma frase boa. Hoje nós estamos gravando esse vídeo sentado na mesa, olha que forte. O cansaço é tanto, gente. É tão tarde ou tão cedo, sei lá, é 1h de terça-feira. Ainda viu? tem que editar esse vídeo. Você vê assim o nosso comprometimento em chegar até você, trazer esse vídeo toda terça. Bom, mas hoje nós vamos falar de algo bem real em todos os relacionamentos, que é a questão dos defeitos. Vamos falar sobre isso? Como aguentar tantos defeitos? Não é fácil, mas é possível. E agora eu quero falar uma coisa para você. Sabia que quase 100% dos divórcios são por um motivo? Eu vou falar qual é esse motivo. É porque se tem muita dificuldade de lidar com os defeitos. Tcharam! Não, isso é verdade. E a gente quer fazer um mapeamento aqui desde a época do namoro, né? Coisas que se podem conversar em época de namoro ainda, conclusões, decisões que se podem tomar antes de se chegar ao matrimônio, mas também ajudar você que já está casado e que não sabe mais o que fazer com tanto defeito desse abençoado que está aí ao seu lado. No início da paixão, aquela paixão que dura aproximadamente 3 anos no máximo, a gente passa por cima de alguns defeitos, né? A gente não quer ver, a gente está envolvido, o sentimento passa por nós, a gente fica louco, a gente fica vermelho. E também, meu amor, a gente está naquele clima de conquista. Então, muitos defeitos, eles são escondidos, forjados. Claro, a gente quer ser bom, a gente até imposta a voz para namorar, não é? Muita coisa passa despercebida porque estamos nessa fase da conquista. Eu preciso ser bom para chegar ao mais profundo do coração dela, dele. Com o tempo a gente vai se revelando, né? E os defeitos vêm junto. Então, quando a gente vai se aproximando assim, de um compromisso mais definitivo, de um noivado, de um casamento, os defeitos começam a pipocar e geralmente as brigas aumentam. E a gente entende por quê, né? É uma tensão, né? É um compromisso muito sério, uma decisão muito séria. Então, a gente começa a lidar com as dificuldades, com os defeitos de maneira mais tensa. Agora, a gente tem que olhar para os defeitos e perceber aqueles que são estruturais, que são mais difíceis de mudar, e aqueles que dá para mudar. Porque tem coisa que é do temperamento dele, dela, que é uma mistura, na verdade. Temperamento com linguagem de amor, com criação, com cultura, com um monte de coisa. Aquilo tem algumas coisas nesse processo que não muda, é da pessoa, entende? É hora de fazer as contas. Eu serei capaz de lidar com isso pro resto da minha vida, mas tem alguns outros defeitos que dá pra gente conversar, dá pra gente se ajustar e dá pra gente se ajudar. Então, se em época de namoro, noivado, você percebe que o outro tem defeitos tão fortes, tão gritantes, que vem contra mesmo aquilo que você julga essencial para você, que faz parte até mesmo, né, das suas convicções de fé, do que seja, da sua vida aí, da sua criação e tudo mais. De próprio comportamento, né? Algo que é insuportável para você. É um defeito insuportável. Não dê passos além nesse relacionamento, porque existem coisas que não vão mudar lá no matrimônio. E a ilusão achar que vai mudar. Existem coisas que mudam, mas outras não. Então, se você percebe um defeito muito forte que te agride demais, talvez seja a época, seja o momento de fazer uma escolha por não seguir adiante com esse relacionamento. Se você fizer a escolha de permanecer no relacionamento, você tem que fazer as contas se você será capaz de lidar com isso, se você será capaz ou de amenizar aquilo no outro ou dentro de você, para poder saber lidar. Porque o outro também, ele tem defeitos assim como você tem. Então, não adianta achar que você vai achar uma pessoa perfeita porque você não é perfeito, minha querida. Entenda que você também é defeituoso e que o outro vai ter que lidar com defeitos que são seus. Porque quando a gente assume uma pessoa, ela vem com um pacote. Um combo. Vem ali muitas qualidades, mas vem também os limites da pessoa. Tem de tudo. Não tem jeito, gente. E aí nós vamos precisar lidar com alguns desses defeitos ao longo da nossa vida. Depois do casamento, eles tendem a aparecer mais, óbvio, pela convivência. Né, gente? Na convivência, então já passamos da fase da conquista, baixou a fase da
paixão avassaladora, então tudo fica um pouco mais racional e aí os defeitos gritam. E aí nessa fase, o que nós podemos fazer? Eu tô vivendo exatamente isso, Deia, parece que meu esposo só tem defeito, ou você esposo, eu só vejo as megerices da minha esposa, né? Então o que nós podemos fazer? Alguns pontos concretos. Você deve chamar esta pessoa para uma conversa. Nós precisamos entrar num relacionamento de matrimônio, tendo em vista que eu sou o colaborador direto para a santificação dessa pessoa. Então, se você enxerga ali neste seu esposo um defeito forte que pode até mesmo privá-lo do céu, é dever seu chamá-lo para uma conversa. Olha, meu amor, eu vejo isso, você precisa melhorar. Por outro lado, existem outros defeitos também que na hora que você vai colocar ali a situação, é bom que você não vomite tudo em cima da pessoa. Como se a culpa fosse completamente do outro, por mais que ela seja. Mas é a forma de falar. Por exemplo, se o marido tem mania de deixar o copo sujo em cima da mesa, em vez de falar, meu bem, você deixa o copo sujo em cima da mesa toda vez, que horrível, põe o copo na pia. Você pode falar, meu bem, todas as vezes que você deixa o copo em cima da mesa, eu me sinto assim. Meu bem, quando você faz isso, eu me sinto assim. Então você também traz para si, porque isso ajuda o outro a se colocar no seu lugar. São formas de lidar. Então, existem situações no início do casamento que é mais fácil de lidar, porque nós somos mais novos, então dá para se conversar. Com o tempo, vai ficando velho, a coisa fica difícil. Aí é só Jesus na causa, minha filha. É um milagre mesmo, porque você desentortar ou entortar, não sei o que, um pepino já velho, ou um pau que nas tortas, né, aquele trem todo, né? Ainda dá para se direitar o pepino desde pequenino, que nem diz o ditado. Mas depois que cresce fica complicado. Procurar essa conversa já no início do matrimônio e ter paciência. E aí lembrar que no nosso casamento, de tempo em tempo, nós vamos ter que nos sentar e conversar e trazer à tona questões que às vezes estão incomodando. E incomodando muito, a ponto de fazer o casamento esfriar, a ponto de fazer perder o respeito, de perder os gestos de carinho. E aí isso para um fim de relacionamento é um passo. É um passo, até porque o padre, quando ele fala lá no matrimônio, lá pergunta pro cara lá e pergunta pra menina e pede pra ele falar os trem lá. Eu, Tiago, prometo amar-te e respeitar-te. Isso, é esse ponto que eu queria falar. Toca aqui. Muito bom. Eu, fulano, prometo amar-te, respeitar-te, aquele trem, né? Por que amar-te e respeitar-te? O amor é o pilar principal do relacionamento, óbvio. E o respeito, gente, ele é essencial. Porque o pilar do amor começa a se abalar quando falta o respeito. Começa as agressões verbais, começa o desrespeito no falar, na falta de paciência, no jeito de tratar o outro. Tudo responde de qualquer jeito. A falta de respeito é o início da ruína do amor. Outro ponto que pode ajudar vocês conviverem melhor com os defeitos é fazer memória. E a cada dia, o que foi que me encantou neste ser há sei lá quantos anos atrás, porque foi que eu me apaixonei por essa pessoa que hoje eu não consigo ver nada de bom. Porque houve um dia em que você viu muita coisa boa nessa pessoa. Senão você não teria se apaixonado por ela. Fatos e fotos. Exatamente. Busca lá bilhetinhos do tempo de namoro, fotos, cartinhas. Álbum de casamento. Na nossa época tinha muito isso, né? Hoje, coitados, namorados é só no WhatsApp, então não sei se dá pra guardar muita coisa. Mas né, essas coisas gostosas assim que nos fizeram nos encantar com essa pessoa e que precisa voltar esse encantamento. E só volta quando eu tento recordar o que foi que me atraiu nele. E outro ponto bem simples, que não é tão fácil, é que de vez em quando nós vamos precisar fazer vista grossa para certos defeitos. Não dá para ficar reclamando de tudo o tempo todo, porque isso também desgasta. Tem coisas que precisam ser pontualizadas e ajudar o outro a melhorar, mas tem outros defeitinhos do dia a dia que às vezes, para não ficar aquela coisa chata o tempo inteiro, o dia todo em casa, é preciso fazer uma vista grossa, perder para ganhar, para que o clima em casa também fique um pouco melhor. Casamento é um lapidar um do outro, né? A gente precisa entregar o outro como uma pedra preciosa para Deus, né? Então, ela às vezes chega bruta para nós e não é fácil, mas
é um caminho excelente, porque é de santificação mesmo. O caminho matrimonial, ele é uma vocação, e a vocação primeira do homem e da mulher. Por isso, Deus tem um projeto para ela. A gente não pode olhar para essa vocação como se fosse uma vocação inferior às outras. O Catecismo diz, no 1641, a graça do sacramento do matrimônio. Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal. Olha, é uma ajuda mútua, um ajudando o outro, um crescendo, ajudando o outro a crescer e ambos caminhando para o céu. Às vezes você clicou nesse vídeo porque você tem muitos problemas em casa e você tem que lidar com muitos defeitos. Mas é bom você entender que, como o seu cônjuge tem defeitos, você também tem os seus, e a gente precisa se ajudar para chegar no céu com o mínimo de defeito possível. Isso aí. Isso é uma constante em todos os lares. Não tem que ser assim, a gente não tem que se acomodar por causa disso. Mas entender que somos seres humanos, né? E estamos em processo aí de caminhada de santificação. Não desiste do seu casamento, não, meu querido. Isso querido. mesmo. Lute mais um pouco. Dê mais uma chance. Você ainda nem fez memória. Vocês não escutaram ainda a homilia do seu casamento. Vocês não viram as fotos, né? Vocês não abriram os bilhetinhos antigos. Vocês não sentaram junto para recordar momentos felizes. Dê mais uma chance para o seu casamento. Ou 2, ou 3, ou quantas forem preciso. Vamos lá. Mais uma chance para Deus e para vocês. Isso aí, gente. Espero que tenha servido, ajudado. Compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.